Oi, Mayumi. Tô esperando aqui o professor Fabian chegar. Mariana tá aí também. Ó, o Fabian chegou. Ele vai participar a primeira vez, Mayumi, numa live no Instagram. Deixa eu te mandar a solicitação, Fabian. Ó, entrando. Oi, Tudo bom? Tudo bem, tudo Fabian? certo, tudo certo. Olha ali, a Mayumi já está aí nos aguardando, o pessoal daqui a pouco está entrando por aí. Então é a primeira vez. Aqui pelo Instagram, sim. Tu viu? Que legal. Que prazer te ter aqui. Que prazer te ter aqui com a gente. Eu botei lá no nosso grupo dos nossos alunos, os alunos ficaram bem felizes. Disseram, professor Fabiano, a coisa mais querida, adorei ter aula com ele. Eu só disse o seguinte, não precisam gostar demais enquanto na minha frente. Gostem nas minhas costas, eu fico mais feliz. Porque na minha frente eu fico assim meio enciumada. Sim, sim. Tudo bem, Fabiano? Que legal te ter por Tudo, aqui. tudo. Deixa eu só vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só tentar. Ela tá rindo, mas é a mais pura verdade. O pessoal tá entrando aí. Mayumi, faz um favor para a prof. Digita o nome da live e eu fixo o comentário aqui, porque eu me atrapalho enquanto eu tô falando e escrevendo ao mesmo tempo no meu telefone aqui no tripézinho. Tu não te importa, Mayumi, de escrever o nome? Se tu escrever, eu vou fixar o teu comentário e aí já fica mais fácil para o pessoal que está entrando. Tá? Fabiana, Oi, podemos, sim. podemos começar? A hora que tu quiser. O que pode escrever? Não, escreve o título, Mayumi, o título da live. Escreve assim, ó, o futuro do trabalho e suas inquietações. Olha a Zuleika também. Zuleika, tô com saudade de tu esse semestre, Zuleika. Né? Como é que tá? E como é que tá sendo? Enquanto a Mayumi digita aqui pra gente o título da nossa live. Isso, obrigada, Mayumi. Fixar comentário. Já fixei o comentário aqui nela. Então, ontem comecei a aula com eles, Fabiano. Eu cheguei em casa correndo, né, para dar aula em casa. E aí a gente vai ficando num cansaço. E eu estava falando ontem sobre. Eu já tinha falado sobre. A gente estava falando sobre sujeitos da relação de emprego, eu tinha falado sobre empregado, e ontem eu estava falando sobre empregador. E tinha dito, olha, pessoal, na esteira do que a gente já viu, diferença de relação de trabalho para relação de emprego, quem é o empregado, quem é o empregador, vocês precisam nos assistir amanhã. Porque vocês vão entender que cada vez mais o direito do trabalho vai tutelar quem? O trabalhador lato sensu, e não mais o empregado. Tá? Hoje a gente fala de um direito do trabalho aplicado tão somente ao empregado. Então, a gente está vendo que a Revolução 4.0, a Revolução Tecnológica está mudando as relações laborais, né? A gente já viu isso com relação ao teletrabalho. A gente está vendo aqui como isso nos afetou enquanto eu também, enquanto empregadora, enquanto empreendedora, autônoma, quanto enquanto empregada na instituição, a gente vê os reflexos disso, vocês estão sentindo na outra ponta, e o professor Fabiano vai abordar um pouco disso, né? Então, Fabiano, quero te dizer que é um prazer te ter aqui conosco na Aulotec, a gente tem esse espaço, assim, que é bem ligado com o direito, com a inovação, com a tecnologia. Eu fiquei muito impressionada com o teu currículo, né? Tu és assim, a concretude da interdisciplinariedade, já que tu tens uma formação, né, em ciências contábeis, né? Não, ciência da computação. Ciência da computação, teu mestrado em ciência da computação, mas tu és formado em direito, tu tem pós-graduação em direito do trabalho, tu és doutor em qualidade ambiental, então tu és o cara para falar sobre isso, sobre o futuro do trabalho
a partir desses momentos que nós estamos passando, dessa grande evolução, evolução não, mas digamos assim, dessa aceleração, né, da incorporação da tecnologia no dia a dia dos trabalhadores. Então, a palavra é tua. Aqui o espaço é para ti, né? Expor as tuas ideias. Tu já me mandasse ali, a gente já conversou alguns tópicos, né, que vai dar direção na nossa live. Mas o nosso modelo é bem esse, Fabiana. É bem de conversa mesmo, informal, para ter um acesso mais, digamos assim, mais amplo possível, tá? Perfeito. Bah, muito obrigado pelo convite. Né? Fiquei bastante feliz, né, em poder trazer algumas ideias com relação não só ao momento que vivemos agora em função de um vírus, né, mas na verdade um movimento que já vem acontecendo no mundo já há alguns anos, 2016, 2017, 2018, a partir do momento em que a tecnologia melhorou, no sentido de agora nós temos mais conectividade, ela é mais rápida, temos mais ferramentas, alguma coisa tinha que mudar. Ou seja, a partir do momento que a sociedade começa a pegar digamos, se empoderar dessas tecnologias, e o celular é um exemplo típico disso, nós começamos a ter uma mentalidade, ou seja, um pensamento de que não tem mais volta. Nesse sentido de que não tem mais volta, isso de alguma maneira ia afetar as relações de trabalho, ia afetar as pessoas diretamente no seu trabalho. Uma pesquisadora, até anotei o nome dela para não esquecer, japonesa, Yoko Ishikura. Em 2019, em agosto de 2019, ela deu uma entrevista para a revista Computer World, em que ela disse assim: precisamos reinventar o trabalho. No sentido de que a sociedade, como ela estava, não vai mais ser daqui para frente. Independentemente de vírus. O vírus, na verdade, só acelerou este processo. Né? Jogando as pessoas para dentro de casa ou para dentro dos escritórios, isoladas, e agora elas têm que, de alguma forma, dar conta do recado. Com relação a isso, no Japão, criou-se o termo Sociedade 5.0, que é o que, na verdade, são as revoluções que nós tivemos, né? Nós tivemos lá a primeira revolução, que foi quando nós saímos de coletadores para agricultores, né? Depois nós tivemos a primeira revolução industrial, né? E aí nós começamos a trabalhar com máquinas, e máquinas a vapor. Depois a segunda, começamos a trabalhar com energia elétrica, e já foi um grande salto. A quarta, que se falava, na verdade ainda se fala, a questão da sociedade da informação, e agora chegou o momento, o que nós vamos fazer com essa informação? Porque essa informação já existe, boa parte dela já foi coletada, e ainda está sendo coletada segundo a segundo, né? Vários sites e vários aplicativos que nós entramos, essa informação passa a fazer parte de um grande banco de dados. Na nuvem, quando se fala nuvem, a gente não quer dizer uma nuvem branquinha, né, que anda para lá e para cá. A gente quer dizer o quê? Um determinado local ou vários locais aonde está esta informação. Nós não sabemos aonde é, né? Só quem, digamos, botar entre aspas, é o dono desse local sabe onde é que é. Um exemplo disso é o Gmail. Quer dizer, nós não sabemos aonde estão armazenados os nossos e-mails. Nós sabemos que as mensagens estão em algum local. Quando eu acesso o site do Gmail, eu vou ter essa informação disponível. Significa, ela está na nuvem, em qualquer local, qualquer canto do mundo onde eu estiver, eu vou conseguir acessar essa informação, porque ela está disponível
no mundo todo. Né? Então, nós saímos desta quarta para agora a chamada quinta. Quinta revolução ou quinta evolução, que estão chamando de sociedade 5.0. Na verdade é o quê? Bem, agora que nós temos as informações, que foi da 4.0, vamos usar a tecnologia para melhorar a sociedade. Então, essa é a proposta dessa nova sociedade. E com relação a isso, nós temos então alguns vieses que são o uso maciço de tecnologia. As pessoas vão precisar, sim, estudar, vão precisar estar aptas, porque boa parte do trabalho que nós fazemos hoje, né, ele já está usando a tecnologia. Seja, por exemplo, no Uber, seja um motoboy, né, que vai lá com um cartãozinho, né, para tu passar Wi-Fi, enfim. A questão é, será que todos estarão preparados para isso? E essa é uma grande pergunta, porque quando a gente começa a pensar nessa questão de que vamos precisar reinventar essas relações, né, que nós temos hoje de trabalho, é porque as empresas não vão voltar ao normal que eram. Elas vão voltar agora, se já não tinham, voltarão agora com a tecnologia de arrasto. Ou seja, a tecnologia vai... Ou a empresa usa a tecnologia e ela avança nesse mercado, ou ela simplesmente vai deixar de existir, porque vai ter uma outra que vai usar, que vai ser mais rápido, que vai ser melhor, que vai fazer melhor as coisas, né, do que nós estamos fazendo. E aí ela vai precisar, sim, de pessoas com qualificação. E eu não estou dizendo qualificação na área de computação. Não precisa fazer um curso de computação. Né? Umas pessoas capacitadas ao quê? A usar a tecnologia e a entender o reflexo daquilo que faz. Uma rede social, por exemplo, é um exemplo bem típico, em que nós colocamos as informações, o que eu estou fazendo, aonde eu estou, fiz check-in aonde, estou comendo o quê, onde é que eu fui nas férias. E nós mesmos depois reclamamos que as pessoas estão usando essa informação. Mas espera aí, eu dei a informação. Né? Entra depois essa questão, mas é questão de privacidade. Pô, a partir do momento que eu coloco essa informação numa rede social à disposição, eu estou abrindo a minha privacidade, a minha individualidade, para que as pessoas também compartilhem dela, quanto eu. Nas relações de trabalho, quando a gente começa a usar tecnologia, a gente começa a pensar assim, tá, agora, por exemplo, vou trabalhar em home office. E a primeira coisa, ou o primeiro pavor que bate, como é que eu vou fazer isso? Poxa, antes, por exemplo, no meu caso, antes eu ia para uma sala de aula, Nossa, eu tinha lá os alunos, eu tinha um quadro, batia um projetor para, enfim, passar um vídeo, passar um slide e tal. Eu tinha os recursos de uma sala de aula. A questão, tá, agora eu tenho que dar aula em casa. Eu vou usar o quê? Que ferramentas estão na minha disposição? Pô, nós temos muitas ferramentas. Será que eu vou conseguir fazer uma aula tão boa quanto, ou melhor, usando agora a tecnologia para fazer isso? Eu não posso falar pelos meus alunos, né? Eu posso comentar aquilo que eles colocaram em cada uma das atividades que nós fomos fazendo aula a aula. Que estavam gostando de fazer as atividades, que achavam as aulas muito legais. Enfim, se tu vê, eu fazia as aulas desse mesmo ambiente que eu estou agora. Né? Atrás aqui tem um armário com as roupas. Né? Desse mesmo local. Mas usando várias ferramentas diferentes. Ou seja, a tecnologia veio no fundo para quê? Para me ajudar a melhorar o meu trabalho, a fazer uma coisa diferenciada. E aí, essa é a palavra-chave. O diferente. Né? Mas fazer o diferente não sozinho. Fazer o diferente de forma coletiva. A partir do momento que eu saio,
desse ambiente onde eu estou acostumado, com várias pessoas para trocar informações, eu passo agora a estar em casa, entre aspas, isolado dos meus colegas, eu preciso encontrar uma forma de manter essa conectividade com eles. Essa conectividade, ela passa pelo quê? Bem, eu buscar ferramentas colaborativas de trabalho. Ou seja, na verdade, eu vou estar sozinho, mas trabalhando colaborativamente. Ou seja, em determinados momentos eu posso estar junto com os meus colegas, né, fazendo uma determinada atividade, ou em momentos diferentes eu posso fazer isso. Um exemplo de um tipo de ferramenta assim é o Google Drive. Assim, a possibilidade de colaborar. Eu uso bastante essa ferramenta. É que a gente percebe, assim, ó, Fabiana, eu tenho um filho, né, de 21 anos que ele retomou as aulas na URGS agora, porque a URGS estava sem utilização. Sim. E ele faz química. Então, ele tinha muita questão de laboratório e tal. E ele assistiu no semestre passado eu dando aula via YouTube, que a gente ainda não tinha sedimentado qual plataforma ia usar, né? Agora a gente está usando o Blackboard. E agora ele me vê utilizando o Blackboard e na URGS ele está usando o Moodle. E esses tempos ele chegou e disse assim, mãe, pelo amor de Deus, tu vê como é que tu vai dar aula? Porque não tem coisa mais chata de um professor fazer isso, né? E é uma grande preocupação, digamos, na nossa atividade, né, profissional. A minha preocupação porque eu sei que eu sou uma pessoa com bastante energia em sala de aula, no espaço físico, né, que eu vou brincar, que eu vou olhar, que eu vou me aproximar. E como é que eu vou transpor isso para o espaço, para esse espaço virtual e tecnológico? E aí eu costumo dizer assim para os alunos, né, tá aqui a Zuleika, tá aqui a Mayumi, que não me deixam mentir. Eu disse, cara, eu tô aqui com o vídeo ligado, eu não tô vendo vocês, eu quero ver vocês. Só que também de outra banda eu entendo. Eu entendo que, por vezes, a câmera precisa ficar desligada porque a internet não tá boa, né? Tem alguns alunos que não querem ligar porque, eu tô numa roupa mais confortável. Meu próprio filho tá sempre assistindo aula de moletom e tal, né? Tá mais à vontade em casa. E aí eu digo para eles assim, eu preciso fazer todas essas... Eu vou ter que me reinventar enquanto professora, dentro dessa minha atividade, para conseguir ter o mesmo alcance. No meu caso em específico, eu sinto muita falta do contato, então eu digo, me respondam, pelo amor de Deus, pelo menos voz. De vez em quando eu tô falando uma besteira lá, canto um funk para ver se alguém me responde. Né? Se vocês estão aí, vocês não estão aí. Mas, sem dúvida nenhuma, se nós sentimos isso, nós estamos nessa ponta como empregados, né, e nós estamos vendo o mercado movimentar, isso vai trazer uma série de discussões. Né? Inclusive, no que diz respeito, a gente estava discutindo, né, Fabiana, o uso da nossa imagem, a gente dava uma aula presencial, que ela se encerrava, começava às 7 horas, terminava às 10, e agora a nossa aula está gravada. Né? Então, é uma série de questões que desafiam aí um pouco desse olhar interdisciplinar que tu tem. Eu acho muito legal essa narrativa. Sim. Na verdade, essa reinvenção não é só do professor. Não. Né? Essa reinvenção vai ter que ser de toda a sociedade. E aí nós vamos precisar de uma parceria, eu vou colocar como parceria mesmo, entre empresa e governo. Por quê? À medida que as empresas vão se atualizando com relação à tecnologia, né? Elas vão disponibilizando novos recursos. As pessoas vão agora de casa poder fazer igual ou mais, né? Não menos, igual ou mais do que elas faziam. Cá entre nós, no fundo, a gente trabalha muito mais em casa do que estando numa sala de aula dando aula. Né? Até porque, em casa tu preciso montar isso, preciso montar aquilo, e aí tu vai, quer dizer, quando tu vê para uma aula de 1 hora e meia, tu ficou 4, 5 horas buscando material, buscando outras formas. Como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Né? Mas
do modo geral, né, e aí nós chegamos numa questão bem interessante, que é até que ponto as empresas apoiam isso. Um tempo atrás, eu cheguei a te mandar um artigo meu que questionava justamente essa questão do teletrabalho. Antes da reforma, né? O teu artigo foi antes da reforma, né? Antes da reforma, em que nós não tínhamos ainda a expressão teletrabalho no artigo 6, parágrafo único. Não tinha lá. Em que, se eu vou fazer agora teletrabalho, porque eu estando na faculdade, eu tenho material, né? Energia elétrica não sou pago, né? O uso dos recursos não são os meus recursos, são os recursos da instituição, mas agora eu estou na minha casa. E esses recursos como é que ficam? Entendeu? Ou seja, se agora meu celular estragar, ou se eu estivesse usando um Note, e se o Note estragasse, quer dizer, se eu estivesse no momento de trabalho, como é que ia ficar essa relação? Ou seja, até que ponto é minha responsabilidade, sendo que é meu equipamento, e até que ponto é responsabilidade da empresa. Por aí a gente já começa a ver uma questão, pô, alguma coisa vai ter que mudar. Quer dizer, se as empresas estão colocando as pessoas para trabalhar em casa, ou por uma questão de necessidade, ou porque, olha só, agora o nosso modelo vai ser esse. A Google já há alguns anos já vem fazendo com que os funcionários trabalhem em casa. A Microsoft está fazendo a mesma coisa. Ou seja, grandes empresas, basicamente de tecnologia, já fazem isso. Um tempo atrás, uma reportagem agora no New York Times. Saiu uma reportagem no New York Times dos grandes prédios, né, em Nova York que estão vazios, são fantasmas, porque menos de 10% das pessoas voltaram para aqueles ambientes e não tem uma previsão de regularizar. Eu agora há pouco tempo estive no escritório de um amigo, eu estou aqui na Carlos Gomes, no escritório dele aqui perto, e ele disse, olha, tais escritórios já entregaram, eram andares inteiros, já entregaram, já reestruturaram, inclusive, as suas contratações, dispensaram pessoas, né? Porque já não vai, isso não adianta, não vai mudar. Se sedimentou de uma certa forma que movimentou daqui para frente, né? Então, é uma outra realidade, né? Sim. Na semana passada teve um curso da PUC com o Leandro Carnal. Sim. Eu assisti. Eu assisti. Ele falando, né, isso lembrou uns anos atrás, quando eu comecei a diversificar o meu currículo. Sim. Porque assim, eu poderia ter. Eu comecei na área de computação. É falar graduação, especialização, mestrado. O próximo passo seria fazer o doutorado. Aí, na época, eu pensei assim, cara, olha só, tem uma área em que a computação ainda não entrou, ou seja, não entrou com força, que era a do direito. Já estava na arquitetura, jornalismo, enfim. Daí o direito. Aí eu pensei, quer saber, eu vou fazer direito. Ou seja, uma coisa me levou a outra. Até porque o mestrado foi na área específica de inteligência artificial. Eu pensei, cara, olha só. Comecei a fazer direito. Daí eu disse, puxa, aqui eu posso usar isso, aqui eu posso usar aquilo, aqui eu posso usar aquele outro. E já pensando na possibilidade. Na metade do curso, eu me dei conta de uma coisa. Pô, mas espera aí. Se a tecnologia vai entrar na área do direito, quem hoje tem condições de falar, por exemplo, de crimes digitais, entendendo a parte tecnológica da invasão, entendeu? Quer dizer, nós temos as pessoas que falam direito penal. Pessoas que fizeram especialização, né, justamente nessa parte de crimes digitais e tal. Mas eu pensei assim, cara, tem uma coisa. Isso antes de se falar de crime digital, né, roubo de informação e tal. E aí eu disse, cara, tá aí uma coisa bem interessante.
E aí depois fui indo e tal, né? Fui escrevendo alguns artigos, montei algumas aplicações na área de inteligência artificial. Uma delas eu apresentei num congresso lá em Mar del Plata, que era uma ferramenta para auxiliar a qualquer pessoa, qualquer, assim se achar dentro do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho muito bacana, né? Mas só bacana, tá? Eu acho muito bacana. Tu chega num restaurante, tu chega de uma loja, do lado do caixa tem uma plaquinha. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Né? Aí tem lá o código físico. Tá, te pergunto, quantas pessoas acessam esse código? Vão lá, eu acho que tá errado, deixa eu ver aqui. E se for olhar, quanto tempo ela vai perder para se achar? Ela acaba desistindo. Não, depois eu vejo e reclamo. Eu vou embora porque... E depois acaba esquecendo e acaba ficando por isso mesmo. Aí eu pensei, não, tem que ter uma forma mais fácil da pessoa poder usar a tecnologia para poder fazer isso. Quer dizer, cara, eu quero fazer uma pesquisa. Olha só, como é que eu vou descobrir se eu tenho direito ou não? E qual é o embasamento legal para isso? Essa aplicação, ela foi montada numa técnica que se chama sistema especialista. Ou seja, tu pega o conhecimento de um especialista, modela ele numa base de conhecimentos, e aí tu monta uma interface de perguntas e respostas. Então tu faz a pergunta, dependendo da resposta, tu vai estruturando a solução. E aí começava perguntando, por exemplo, é um bem perecível ou não é? E tinha ainda uma ajuda. Não sei o que é bem, né? Não sei o que é perecível. Então tu ficava... Eu ia dizer. Porque assim, termos jurídicos temos muitos. Né? Poucos entendem. Temos muitos. E aí, o que é isso, o que é aquilo e tal. E aí, mas te perguntando, tu comprou com nota ou comprou sem nota? Tu comprou assim, tu comprou assado? A validade é essa ou não é? Enfim, no final, te montava uma tela te dizendo assim, olha, você tem direito baseado nos artigos tais, tais e tais, ou você não tem direito porque isso, isso e isso. Ou seja, no fundo, o usuário ou consumidor ia ter essa, digamos, ia tirar a sua dúvida para saber se a reclamação dele tem fundamento ou não, antes de reclamar. Um tempo atrás eu fui num congresso, quer dizer, um tempo atrás, quando nós tínhamos Sim, ainda congresso. É normal. Né? Foi lá em Curitiba, eu fui apresentar um outro trabalho que fazia uma avaliação dos sites dos tribunais do país inteiro, né? Todos eles. Fazendo, na verdade, uma comparação com relação à informação e ao acesso. Se era fácil o acesso, se a informação estava disponível, estava clara, enfim. E se alguém fosse, por exemplo, eu entro lá no TJ, aqui ele tem uma cara. Eu entro no de Santa Catarina, tem outra. Sim. Eu entro no de São Paulo, tem outra. Quer dizer, não tem uma padronização. E que é importante a padronização. Porque se tu é usuário desse tipo de sistema, a padronização é importante. Porque se aqui eu entro, clico ali, clico lá e clico lá, no outro tribunal já sei onde é que eu vou clicar. Fica muito mais fácil de tu ir buscar uma informação. Você não precisa ficar reaprendendo ou aprendendo cada um dos sites de todos os tribunais. Caraca, chega a ser algo insano. Além de as bases não se comunicarem. Então, se eu quero, por exemplo, seria muito mais tranquilo se o CNJ dissesse, vamos unificar essa história toda, né? Uma base de processos, independente de tribunal, independente de comarca, independente, entendeu? E aí nós poderíamos ter o quê? Eu aqui fazer uma consulta e ele ir buscar lá em São Paulo, ou seja, aquela jurisprudência que para mim é importante, né? A gente poder ir buscar isso
sem precisar entrar no Google para fazer pesquisa. Ah, vou procurar onde é que tem sobre isso. Aí ele vai te trazer 500 mil páginas. Poxa, aí eu vou ter que ficar catando isso. Tu sabe que eu assino, né, um programinha desses de jurimetria, né? Sim. E realmente, eu estava falando para a Maralina, que foi minha aluna, se formou, está trabalhando comigo. Hoje eu estava contando uma história para ela de relações de trabalho, né? Dizendo como é que foi o meu primeiro emprego, que eu tinha 22 anos e tal, e qual foi... Eu tive um estresse com uma chefe na época, que era uma assediadora moral, e essa chefe acabou sendo despedida, né? Porque realmente era uma pessoa muito complicada. Isso lá em 97. 97. A gente até tem que falar aos poucos, porque a gente vai disfarçando, né, Fabiano? A gente vai disfarçando, vai utilizando recursos tecnológicos que permitem esse disfarce, né? E aí eu estava comentando com ela, eu disse, Mara, o que aconteceu? Quando essa pessoa saiu, que eu cheguei pro chefe e disse, olha, não dá, porque é louca, porque é assediadora, eu não aguento. A minha mãe dizendo, eu costumo brincar para os alunos, eu disse, pessoal, a minha mãe me explicava a subordinação assim, ó, minha filha, quem aluga a bunda senta onde mandam, tá? Se tu não parar, o Marcelo, meu colega, meu sócio aqui, que é juiz de trabalho, botou ali, ó, assediadora moral, conhece a história, tá? E ela dizia, tu tem que parar com esse teu gênio forte, tu não vai parar em emprego nenhum, porque ser subordinado é isso e tal. E eu disse pra ela, disse, Mara, quando eu me incomodei e eu consegui falar com um chefe superior e disse assim, olha, o senhor não conhece essa louca que o senhor colocou aqui, porque essa mulher é uma louca que faz assim, assim, assado. Eu saí para um final de semana e voltei pronta para entregar a minha despedida, Fabiana. E aí o que aconteceu? Eles despediram ela. Eu tinha 22 anos, Fabiana. Eu estava num jurídico de uma empresa que tinha 400 processos. E eu tinha eu estava formada, eu tinha me formado em março, porque eu me formei na Federal de Pelotas, a minha colação de grau tinha sido em março, por causa das greves, né, que as federais tinham. E eu tinha, sei lá, eu estava trabalhando há 3 meses. E a minha colega de departamento jurídico, ela era mais velha, só que ela tinha se formado há mais tempo e ela só estava trabalhando porque ela tinha se separado do marido e ela tinha voltado para o mercado de trabalho. Quando eles despediram e disseram assim, agora é com vocês contestar, a gente não sabia. Eu disse assim, nós vamos quebrar a empresa. A gente não sabia nada. E eu disse, Mara, tu sabe o que era? Era disquete na época. Tu procurar no disquete os arquivos. A gente não encontrava nada nos disquetes. Eu tinha que procurar jurisprudência. Eu estudei jurisprudência procurando em livros. Eram livros de jurisprudência. Sim. Né? Então, hoje, esse acesso que tu tem de tu colocar aqui, nós assinamos um programinha que tu coloca lá e coloca equiparação salarial, grupo econômico, e abre todo, 4.964 decisões, e que eu ainda tenho uma visão geral por tribunal. Isto é um sonho. Eu aprendi o direito de trabalho, ele entrou assim, ó, sabe? Porque... É sonho de consumo. Né? Então a gente vai vendo, claro, quando a gente vai falando, isso é uma das vantagens de envelhecer, né? Uma das vantagens de envelhecer é essa, porque a gente vai vivenciando essas novas experiências e vai compreendendo, né? Como as relações mudaram, por que alguns, tu traz ali um pouco naquele teu artigo, eu vi, né? Por que alguns conceitos de subordinação eles vão ficando mitigados igualmente, tá? Sim. E agora a gente está com essa questão tecnológica, porque eu tenho surgido aqui no escritório dúvidas do gênero. Teletrabalhador que está implementando concorrência desleal, está oferecendo o mesmo produto de uma forma mais barata. Sim. Teletrabalhador que não participa das reuniões, eu posso dar abandono de emprego para teletrabalhador? Como é que eu faço para configurar? Né? Sim. Então, a gente vai falar, inclusive, de doenças, porque eu vi naquele teu artigo que se traz muitas vantagens, né, do teletrabalho. Eu não tenho dúvida, o teletrabalho tem um número bem expressivo de vantagens. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó, eu no meu escritório, estou vindo só eu e a Mara, mas eu faço questão, Fabiano, de vir. Porque eu tenho dificuldade dos horários, da rotina. Eu tenho vontade, Fabiana, de botar uma taça de vinho às 9 horas da manhã. Eu não vou ficar em casa. Até a questão do alcoolismo é ligado um pouco com o teletrabalho, obesidade, né? Poxa.
Então, são questões que a gente vai começar a se deparar. A gente vai começar a se deparar com novas doenças profissionais, pessoas que já estão trabalhando com 3 telas de computador. É. Né? Eu não sei o que te parece isso, assim, qual é o diagnóstico que tu tem, mais ou menos? Sobre... Bem, eu vou te dizer assim, ficar em casa e trabalhar em casa, tu precisa fazer isso um hábito. Ou seja, cara, te coloco um horário, eu vou trabalhar de tal a tal horário, de tal a tal horário, com intervalo assim, como se tu fosse sair daqui e ir para a empresa trabalhar. Né? Tu precisa ter essa disciplina, senão não funciona. Primeiro ponto, ou tu tem disciplina ou esquece. É que nem educação à distância. Né? E aí uma diferenciação, né? Educação à distância já se faz há milhões de anos, não é hoje. Inventar o livro começou a educação à distância. Sim. O Karnal falou exatamente isso, e é exatamente isso mesmo. Né? Nós tínhamos há muitos anos atrás, era uma revistinha, tu comprava ela em banca, né? Universal, alguma coisa assim. Enfim, não recordo mais o nome da revista. Né? Em que tu fazia curso de eletrônica. Sim, eu me lembro. Vinha dentro dos gibis até. Eu me lembro. Isso. Não era seleções. Era tipo um texto. Eu me lembro. Eu me lembro até visualmente da revistinha. Era uma revistinha. E ali, então, vinha os capítulos. Hoje nós vamos aprender tal coisa. Ou seja, se fazia educação à distância com livrinho, com revistinha. Depois passamos a fazer educação à distância com as com os telecursos. Sim, telecurso, né? A Globo de manhã passava, né? Telecurso, fundação, tal, não sei o que, enfim. Hoje nós temos as empresas e universidades contratam pessoas para gerarem conteúdo, e esse conteúdo, então, depois ele é gravado por alguém e ele é disponibilizado. Isso é educação à distância, em que tu não tem a interação com o professor. A educação remota, tu tem a interação com o professor, nem que seja por 5 minutos. Tá? Então, se eu estou fazendo o meu trabalho em casa, e aí voltando para o nosso assunto, porque a gente vê que a coisa vai, né? Sim. Vai indo. Mas isso geralmente é quando a conversa tá boa, né? Quando a conversa é verdade. Quando nós temos um trabalho em casa, ou seja, agora eu estou em casa para realizar a minha atividade, eu preciso ter foco, como educação à distância. Né? Ou seja, se eu não tenho foco, se eu não tenho horário para fazer, eu não vou fazer. Depois eu faço, depois eu vou ter, né, um tempinho, final de semana eu olho. Quando tu vê, tu não vai olhar. Vai passar o tempo e no trabalho tem sempre aquele chefe que cobra, né? Escuta, tu fez? Cara, o prazo era hoje, porque a tua tarefa é o início da tarefa do outro colega. Então, se tu não fizer, o outro colega não vai começar. Ele vai ficar parado. É como se fosse uma linha de produção virtual. Né? O que um faz, né? Essa ideia é sistêmica, né? Um componente complementa o outro. Então, se tu não fizer e o próximo depender do teu resultado, é uma cadeia. E o resto? Né? E aí vem essas questões de, e aí, nós vamos dar uma advertência para o sujeito, só que daí vem toda uma questão, mas não fez por quê? Porque estragou meu computador, eu não tinha outro, a empresa não disponibilizou, não tinha acesso à internet, enfim, N questões, energia elétrica, porque às vezes falta, assim, faltou, e agora, o que eu faço? Né? Então, uma questão é nós mantermos uma rotina. Tem que ter a rotina. Fabiana, deixa eu te perguntar uma pergunta sim. aqui para ti. Tem uma pergunta, o Marcel está te perguntando o seguinte. Restou superada a questão da produtividade no teletrabalho? É uma pergunta importante, porque eu vi que no teu artigo tu aborda a questão da produtividade, né? E essa produtividade, inclusive, tem 2 vieses, né? Um viés positivo e um viés negativo. Então ele pergunta, superada a questão da produtividade no teletrabalho, ou a produção foi intensificada em virtude da preocupação em manter o emprego na pandemia? Excelente pergunta.
Eu vou dizer assim. Primeiro, trabalhamos mais, sim. Segundo, o medo de perder o emprego é aquele fantasma. Quer dizer, se eu não fizer, vai ter alguém que vai fazer. E talvez vai fazer por menos, e talvez vai fazer melhor do que eu. E aí vem uma questão bem particular, né? Como é que está a minha autoestima? Como é que está a minha capacitação? Aquilo que no começo dessa live eu comentei, a gente vai ter que continuar estudando, a gente vai ter que estar cada vez mais capacitados, e cada vez mais o conhecimento que nós temos hoje vai ficar para trás. Daqui a pouco nós teremos o quê? Bem, um tribunal virtual, e nós já temos hoje audiências onde presta testemunho virtualmente. Né? Teremos tribunais virtuais, né? Cada um no seu escritório. Primeiro ponto, isso é ruim? Não, eu não acho que isso é ruim. Eu acho que isso é muito bom, porque quanto tempo tu gasta no trânsito? Quanto tempo tu gasta para ir até o fórum para largar um documento, largar uma coisa? Que bom que nós temos hoje, né, os processos digitais. Olha quanto tempo nós ganhamos com isso, muito tempo. Então, assim, a produtividade ela vai ser mais focada em tarefa. Cara, olha só. Tuas tarefas. E aí vem a questão não do chefe, mas do líder. Olha só. Nós temos 5 pessoas trabalhando. Fulano, tu tem que fazer isso, isso, isso. A data de entrega é essa aqui. Porque daí o outro fulano, se todo mundo entender esse processo, e aí tu vai te focar na tua capacidade de produção. E tu te conhecendo, que é um ponto muito importante, porque muitas pessoas não se conhecem. Eu sei o quanto eu consigo render, eu sei o quanto eu consigo produzir. Por exemplo, eu cheguei a escrever um artigo. Esse artigo que foi lá para a Argentina, eu escrevi ele em 4 horas. Por quê? Fabia, não. Eu vou encerrar essa live aqui. O prazo... Tchau. Não, porque assim, o prazo te obriga, entendeu? Quer dizer, ninguém mais fala comigo. O Karnal falou um pouco sobre isso, eu me senti muito culpada, porque eu também. Eu me senti assim, sabe que eu até mudei a mensagem do meu WhatsApp. A mensagem do meu WhatsApp era procrastinando, tá? Porque eu trabalho com a noção do prazo. E parece que a produção ela funciona horas antes do prazo. Só que isso é péssimo. Ele falou da questão de aprender, só que chega um determinado momento, Fabiana, tu pensa, nós temos até para preparar, nós vamos preparar, a gente foi preparar essa live. Pô, trabalho, as relações de trabalho, teletrabalho, todo esse aspecto é algo que faz parte do meu dia a dia, das minhas leituras. Mas para conversar contigo, eu me preparei para conversar contigo. E o livro que tu me mandou, né? A gente vai dar uma estudada a mais. Só que é muita informação. É muita. E por vezes, eu estava falando para o meu marido, por vezes, como tu passa com muita informação o dia inteiro, né? Por vezes eu me perco. Eu vou entrar... agora o meu grande vício, é um problema de dispersão de atenção, é a porcaria do TikTok. Parece que eu estou entrando num cassino em Las Vegas, porque eu entro naquilo e não consigo mais sair. Porque eu só quero ver besteira. Eu quero ver só o que tem de mais idiota no mundo para ver se eu reseto um pouco a minha cabeça. Né? Sim. Então, como a gente tem muito acesso à informação, e a informação ela vem de todos os lados, né? Essa questão de aprender mesmo, de reter a informação, é algo que me preocupa nesse tipo de trabalhos que nós estamos exercendo. Né? Tá? Sim, sem dúvida. Tá? Eu tenho livros, né? Eu falo para os alunos, eu tenho vários livros de direito que eu compro no Kindle. Né? E eu vou lendo e vou marcando. Esses dias eu comecei a fazer resumo à mão, sabe? Como colégio. Porque daqui a pouco eu tô lendo aquilo como eu tô lendo um Twitter, isso aqui não é um Twitter. Eu preciso entender esse conceito aqui. Sim. Né? Então, isso, na nossa profissão, que é uma questão intelectual, nós nos enquadramos mais como trabalhadores intelectuais, a gente já está sentindo os efeitos, né? Sim, sem dúvida. Só um parênteses, eu escrevi em 4 horas porque eu já tinha domínio do conteúdo. Tá, mas mesmo porque assim, senão... não,
mesmo assim tá nem está, entendeu? Quer dizer, deixa eu procurar. Quer dizer, poxa, como é que eu vou escrever alguma coisa se eu não sei nem do que se trata? Né? Mas assim, a única vez que eu fiz isso, né, porque normalmente eu levo uma semana e meia, junto material, né, melhora. Tanto que quando eu mandaram de volta dizendo, olha, tu precisa que ter muito erro de é um aceitação. absurdo eles te aceitarem na primeira, né? Pelo menos É, isso. Eles aceitaram, mas tinha várias correções para fazer. Normal, entendeu? Mas assim, isso nos mostra que se nós não tivermos esse equilíbrio, porque nós precisamos ter equilíbrio quando trabalhamos à distância, nós temos que saber gerenciar o tempo, que é algo extremamente importante, porque quando eu vou para a faculdade dar aula, eu começo tal hora e vai até tal hora. Ponto. Agora, quando eu estou em casa, às vezes eu começo às 6:30 da manhã, porque perdi o sono, fazer o quê? Vou pro computador trabalhar. E quando eu vejo, é 1 da manhã. Né? Eu levantei 2, 3 vezes só para ir comer e tomar água no banheiro e acabou, entendeu? Porque tu fica ali, é mais uma coisa, e uma coisa vai chamando a outra, né? E mais uma coisa, e quando tu vê, tu tá com justamente isso que tu falou, um excesso de informação. E aí deixa eu voltar para o equilíbrio, porque precisa existir um determinado momento, por exemplo, domingo, me esquece, não me liga, não vou responder, não vou nem atender o telefone, porque o domingo é meu. Na época do doutorado, que é extremamente estressante, muita pesquisa, muito material, tu tem que escrever muito, e aí tu digamos assim, essa prática da escrita, ou seja, não de pegar um papel e sair escrevendo, mas de pegar uma ideia e a partir dela ir fazendo desdobramentos, é uma prática inteiramente, digamos, salutar. Primeiro para a mente, porque tu vai fazendo conexões. Eu tinha começado um doutorado na PUC, só um outro parênteses, em gerontologia biomédica, que estuda o processo de envelhecimento. Fui até o 3º ano, não consegui terminar o curso porque faltou algo importante. Né? Chegou no ponto que eu tranquei o curso, deixa eu respirar agora. Eu não tinha mais fogão, não tinha mais geladeira, não tinha mais nada. Eu comecei a vender as coisas de casa para poder pagar o curso. Eu era assim, literalmente um risco. Sério? Sério, um risco. Fazer uma refeição por dia, que era um sanduíche. Ai, meu Deus do céu! Porque assim, como eu não podia trabalhar, porque era dedicação exclusiva, porque ia vir a bolsa, me enrolaram 3 anos com a bolsa e a bolsa não veio. E aí chegou num posto, não, olha só, eu vou trancar porque não tem mais como. E ainda quando eu tranquei, estava devendo 15 mil reais. Fabiana! Assim, entendeu? Então, o negócio é insano. E o projeto, naquela época, era o quê? Era poder desenvolver uma aplicação que pudesse ajudar na área da saúde, que é uma das áreas nessa sociedade 5.0, digamos, é uma das áreas que vai evoluir muito. Né? Em que daí a ideia era o quê? Conseguir detectar precocemente Alzheimer e Parkinson através de um jogo pela internet. Essa era a proposta. Né? Infelizmente, tive que parar com o projeto porque não deu. E aí depois fui para a URGS com o projeto, na medicina da URGS, e aí me disseram assim, olha, esse projeto não serve, porque isso é para a área, né, de envelhecimento, aqui é medicina, aqui é tratar não sei o quê. E tem um professor agora bem famoso da URGS que está estudando bastante isso, né? Agora tem, entendeu? Agora tem. Eu conheço. Poxa. Enfim. Mas, e aí terminando no parênteses, quando tu começa, então, a ver muitas coisas e a partir do momento que tu pega um conceito, uma ideia e tu começa a buscar desdobramentos disso, tu começa a fazer outras conexões que muitas vezes eram coisas que tu já sabia, mas que tu não lembra mais, e aí tu começa a ligar os pontos. Liga um ponto, pô, olha só,
é uma ideia bacana, uma ideia interessante. Então, é interessante também, né? Acredito que a gente tenha vários alunos assistindo, que se volte a essa prática de reforçar essas cognições, esses ligamentos, essas sinapses, porque elas são importantes, inclusive para o processo de envelhecimento. Ou seja, eu quero ser um velhinho inteligente. Eu não quero ser um velhinho que esquece até o nome. Entende? No sentido de que, cara, se tu me falar tal coisa, olha, eu já ouvi falar disso, mas sei aonde buscar, sei como encontrar, eu posso fazer, porque como eu treinei essas reflexões, eu consigo fazer essas reflexões. Né? Então, é bastante importante que a gente consiga filtrar esse mundo de informações que a gente tem. Mas também tirar um momento para a tua saúde mental. Porque não adianta tu ter muito conhecimento e ficar louco. Não ajuda em nada. Né? Quer dizer, o cara é muito inteligente, mas é louco que é pancada. Tá, mas e aí, entendeu? Quer dizer, tu precisa manter a tua sanidade mental, tu precisa ter foco, saber aonde é que tu quer chegar. Né? E eu acabei entrando na área de meio ambiente, porque eu pensei assim, bem, que outra área está precisando de direito e está precisando de computação? A área ambiental. Quer dizer, e aí tu vê que os nós vão sendo dados e essa qualificação vai sendo adquirida e conquistada, não porque eu precisava fazer um doutorado, precisava fazer um mestrado. Não, eu não precisava fazer. Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quero chegar num resultado. A minha tese foi em cima de ICMS ecológico, ou seja, na área tributária. Deus do céu, Fabiana! Inspiração, né? Em que eu estava propondo para o Estado, né, índices de cálculos ambientais que pudessem fazer com que aquela partezinha que é minúscula, que volta para os municípios, porque o Estado fica com boa parte dela, que volta lá para o município, porque nós temos uma previsão de, ou seja, existe já a lei que diz lá, 7% do ICMS que retorna é para meio ambiente. Tá. Mas meio ambiente é o quê? Não matar mais barata? É meio ambiente, entendeu? Então, não tinha clareza em nada, tá? E como é que isso vai ser repartido? Como é que isso vai ser... prioriza o quê? O ar, a água, o solo, entendeu? Sim. Eu vou pegar esse troço e vou mexer com isso, né? E aí montei usando Excel uma planilha gigantesca e tal para demonstrar esses índices. E basicamente a proposta, ela dentro desses mesmos 7%, eu fiz uma redistribuição, porque a grande pergunta é: o que é mais importante, a água ou o ar? O ar, a água ou o solo? O que é mais importante? Tu respirar, tu tomar água ou tu comer? E aí nós vamos numa cadeia de que, bem, o ar eu preciso para respirar. Bem, então, né, não tem nem o que falar a respeito disso. Né? Fica 5 minutos sem respirar para tu ver. Agora, fica 5 minutos sem tomar água. Tu consegue. Só que, tá, mas aí tem o alimento. Tá, mas o alimento não precisa... Os animais não precisam da água? A planta não precisa da água? Precisa. Pô, vou focar na água. Né? O foco foi em cima da água, fazendo com que esse 7,5%, a metade, os 3,5%, fosse especificamente para assuntos ambientais relacionados à água. Entre eles, coleta seletiva de lixo. Sim. Mas como assim? Coleta de resíduo? Sim, mas joga isso no meio da rua para ver onde é que vai parar. Num bueiro
que vai depois entupir o cano, daqui a pouco vai para o meio de um rio, e lá na frente tem, né, um poço de captação de água para tratar a água e levar para tua casa. Sim, sim. Fabiano, a gente já falta 5 minutos para cair a nossa live, porque aqui no Instagram tem 1 hora só. Eu quero dizer que depois essa live fica salva no nosso feed, eu te marco, ela vai ser compartilhada no teu também, e depois eu passo lá para o YouTube e te mando o link depois, né? O nosso pessoal baixa lá no YouTube e manda o link depois. Eu fiquei muito impressionada quando tu me mandasse o teu currículo com a interdisciplinaridade, e agora, contigo falando, eu fiquei mais impressionada ainda. Disse, meu Deus do céu, é muita área de conhecimento, é muita interligação. Me senti assim, meio desprestigiada até intelectualmente, meio oprimida. Não, capaz. Mas não foi intenção. Não, tá bem, tá bem. Mas que honra ser tua colega, a gente se conheceu agora na Fato, né? Já sempre tivemos pouco contato em sala de professores, né, Fabiana? Infelizmente, mas os alunos... É função de horários, né? É função de horários e tal, e agora que nós imaginávamos que a coisa ia estar diferente, os alunos têm excelentes referências a teu respeito, tu é muito bem referenciado nas minhas aulas, tanto que eu até fico com ciúmes, eu não gosto muito que... Bom, olha ali, ó, a Mayumi está dizendo a maior live do ano. Ai dela que tire foto e publique só com coraçõezinhos pro professor, já está sabendo que a professora é possessiva. Mas é isso, acho que a gente tem muito a Zuleika também, né? O pessoal, a gente fica com saudade deles. Isso é reflexo um pouco do que a gente está trabalhando, né? Que essas mudanças vieram de uma forma definitiva, que vai ter, tu lançasse aí a melhor qualificação das pessoas, elas vão ter que se qualificar, vão ter que ir para áreas interdisciplinares, vão ter que ter recursos internos para saber que essas mudanças vão acontecer no decorrer da vida. E a gente tem que trabalhar, inclusive, com alguns preconceitos próprios, né, Fabiana? Sem dúvida. A gente fica pensando assim, cara, eu imaginava que nessa idade tudo já está sedimentado, tudo já está definido. Não está nada definido. Nós temos muito ainda. Né? Isso, de repente, essa é a eterna fonte da juventude, né? De repente é isso. Né? Muito obrigada, foi um prazer estar contigo. Não sei, tu queres finalizar? Eu só comento assim, poxa, tem muito assunto dentro desse tema para se explorar, para se falar, caramba. Pena que nós só temos 1 hora, mas mesmo assim, perfeito, muito obrigado de novo pelo convite. A gente tinha que combinar aquele nosso webinário. Lembra que a gente falou que a gente tem que fazer um webinário? Vamos movimentar aquele grupo ali. Vamos movimentar aquele grupo para criar um canal de discussão. Os nossos alunos vão gostar. A gente pode ter certeza. Sem dúvida. E é importante a discussão. Tá bom? O Insta tá me avisando aqui que vai cair. Vou lá, vou encerrar, tá bem? Tá jóia. Beijo, família. Grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau.